Então, Liliana, olá. Sim. Então, Olá. fala-nos então um bocadinho sobre ti, quem és tu, o que fazes, essas coisas todas. Então, eu sou Liliana, eu sou do Algarve, e sou formada em Design de Comunicação e acho que talvez por estar envolvida assim numa área mais criativa, sempre tive assim um espírito mais empreendedor, e nos meus tempos livres gosto de me dedicar assim a voluntariado a nível online, relacionado com deficiência e com pessoas auditivas, com parada auditiva, que, que é um dos problemas que eu tenho, também de saúde. Uhum. E o Igor? Eu sou Igor Gandra, sou diretor artístico do FIMP, que é o Festival Internacional de Marionetas do Porto, e co-diretor, com a Carla Veloso, do Teatro de Ferro, uma companhia também que trabalha mais ou menos nessas mesmas linguagens. Eh, Estou assim à frente do festival desde 2010, portanto já lá vão alguns anos. E o Teatro de Ferro é uma estrutura que existe já desde 1999, portanto, nasceu com este século mais Já, coisa. sim, já tem muito tempo. É algum E só tempo. por curiosidade, o que envolve o seu trabalho a nível de direção artística, por exemplo? No caso do festival, que é a estrutura que é associada da Access Cultura, eu sou o diretor artístico e também programador. Portanto, Sim, no essencial, o meu trabalho consiste em escolher espetáculos e outros projetos para mostrar ao público da cidade de Porto e agora também de Matosinhos e de Aveiro também, que também já trabalhamos com essas duas cidades atualmente. Eh, sim, Nós temos uma programação que é internacional, como o próprio nome indica, mas também procuramos dar uma atenção e fazer um acompanhamento atento à realidade portuguesa nestas linguagens em que o festival trabalha. sim, sim. No Eu, caso por do... acaso, estava-me a lembrar, em criança, Uhum. acho que cheguei a participar num teatro de fantoche, uma disciplina da EVT. Foi assim uma coisa curiosa. Tínhamos que escrever o texto, criar o projeto, e isso foi uma coisa engraçada. O Igor, e depois tem mais pessoas, né, para escrever e fazer essas coisas todas, né, No cuidando caso, mais. no caso do o festival tem uma equipa, não é muito grande, mas pronto, em que há uma série de funções bastante bem distribuídas por várias pessoas, nomeadamente funções de comunicação também, ligadas também ao trabalho online e à comunicação em geral, não é? À divulgação do trabalho. No caso do Teatro de Ferro, eu trabalho como um criador, sou um encenador, essencialmente, mas eu também sou cenógrafo, sou muito ligado ao trabalho do ateliê, à construção plástica, por causa das marionetas também, não é? Que envolvem sempre isso, como Sim, a Lívia sim, estava a sim, dizer, não é? Da sim, construção, etc. Mas sim, eu trabalho sempre em equipa, é uma das. sim, sim, é a mente por trás. Um, Sim. e a Liliana também trabalha fundamentalmente sozinha ou com mais gente no seu projeto? Como é que funciona? É assim, eu agora de momento não estou a trabalhar na minha área, mas já trabalhei por conta do TRAN e pronto. E estes projetos de voluntariado que faço é por minha conta. Uhum. Ah, ah, Passando à segunda pergunta, eh, porque é que se associou à Assas de Cultura? Como é que chegou até à Assas de Cultura? Um, no meu trabalho como artista, eu muito cedo, no Teatro de Ferro primeiro, desenvolvi muito cedo não sei, esta curiosidade e este interesse em tornar mais partilháveis certas eh, práticas artísticas, não é? Enquanto experiência que transforma e que não é? De descoberta de quem a vive, não é? Os processos criativos são sempre coisas muito transformadoras, ou podem ser. E muito cedo no Teatro de Ferro nós começámos a trabalhar nesta ideia de tornar acessíveis essas práticas que nós próprios ahm, já realizávamos, não é? Sim, Mas começámos a trabalhar com crianças e com jovens e convidá-los para projetos nossos, etc. Ahm, e depois no festival, e é que chegamos também à Acesso Cultura, tivemos conhecimento que a associação existia, não é? E do trabalho que realizava,
e, digamos, na verdade, a proposta de adesão à acessicultura até veio da parte da Inês Maia, que era a nossa diretora de produção na altura, e eu aceitei imediatamente, porque pareceu uma ideia muito boa e fazia muito sentido ir criando dentro do programa, não é? Dentro do trabalho que fazíamos, zonas com maior acessibilidade, mais plurais e mais inclusivas e mais democráticas, se quisermos também, Sim, uh, sim, no festival. Pronto, foi assim que cheguei à Acesso Cultura, sim, sim, quer dizer, no festival. sim. E a Liliana, como é que se, se associou ao projeto da Acesso Cultura? Eu lembro-me de ver o site da Agenda Acessível, acho que foi partilhado por uma pessoa conhecida e eu achei bastante interessante, Uhum. porque eu própria, eu uso dois implantes cocleares e então houve também, já tive situações de ir a um teatro que, pronto, senti que não tinha aquela acessibilidade. Uh, e então achei bastante interessante quando me partilharam isso, porque na altura teria sido útil. Na altura, a minha mãe teve de falar com o responsável, pedir-me ir para a fila da frente, e então achei bastante interessante, porque nunca tinha visto nada deste género. E achei bastante interessante e pronto, e através do site depois fui explorando e gostei muito da preocupação que tem, mesmo a nível de investimento, das iniciativas. Muito bem. Depois, nós no festival, a interpretação em línguas de portuguesa é uma das principais linhas de trabalho que nós temos desenvolvido, assim, das mais consistentes, embora já tenhamos também trabalhado noutras direções, mas esta é aquela que podemos dizer que é mesmo mais Sim, regular desde que começámos. E para nós é muito interessante também sentir que gradualmente, mas também confesso, é um caminho que se vai fazendo devagarinho. Eh, Temos conseguido chegar a mais público para quem este trabalho é mais importante, evidentemente. sim, sim. O público que tem é que é mais crianças, é para a família toda. O nosso festival é maioritariamente dirigido a público adulto, embora também tenhamos alguma programação para, para crianças, para os mais novos. E eu queria lhe perguntar também se a Liliana encontra oferta cultural no Algarve que dê resposta, no fundo, a essas suas necessidades. Eu acho que o Algarve começa a se preocupar aqui na zona onde eu vivo, Portimão, é uma zona, uma cidade que se preocupa com acessibilidade, assim gradualmente acho que começa a existir alguma preocupação, mas existe um caminho a percorrer, sem dúvida. Sim. Por exemplo, a nível de compra, por exemplo, no teatro, soube também uma situação de uma amiga minha que tem mobilidade reduzida Uhum. e a compra do bilhete, o processo estava um bocadinho dificultado. Por exemplo, uma pessoa vai, compra logo o bilhete e ela, como tinha aquela questão da acessibilidade, tinha que ligar ou mandar e-mail. Portanto, ainda existem algumas melhorias a Claro, serem feitas. ainda há caminho a percorrer, não é? Nesse sentido. Claro que sim. Sim, sim. E de que forma é que a Liliana e outras pessoas dão enfim, feedback às entidades culturais sobre as questões da acessibilidade? Porque nós no festival, por exemplo, não temos tido grande eco do trabalho que vamos fazendo e gostávamos, por exemplo, de, de ter, não é? De saber se as pessoas, enfim, estão a receber aquilo que nós propomos, o que é que pode ser feito de melhor, etc. Sim. Desculpa, eu não percebi. Pergunta de que forma é que. De que forma é que a Liliana pode, por exemplo, comunicar com as entidades culturais sobre essas questões da acessibilidade? Como é que se lhes pode dirigir ou como é que nos podemos. Penso que é uma questão de dirigir às identidades e depois explicar um bocadinho essas questões. Por exemplo, no caso, se calhar, de uma pessoa com perda auditiva, ver essas questões da filmar à frente, Uhum. intérpretes de língua gestual, por exemplo, legendagem, por aí.
No fundo, E no pronto, fundo, as pessoas, não sei, isto também é um bocadinho de personalidade. Há pessoas que às vezes ficam mesmo chateadas e reclamam junto das identidades, e outras não por isso. uhum. Pronto, é um bocadinho relativo. Nós temos que escolher aquelas batalhas que queremos lutar, umas vale para outras, não? Vale sempre a pena ir na direção, não é? De tornar as coisas mais para todos. Sim, sim, Muito bem. Parece que temos aqui uma última pergunta que temos de responder sim, sim, e se calhar posso começar eu, e é uma sim, pergunta sim. sobre como é que vemos o caminho percorrido pela Cultura. Eu tenho que falar um bocado da experiência pessoal a partir do trabalho que faço, não é? E a ideia que eu tenho é de que desde que nós nos começámos também a debruçar sobre estas culturas, graças a estas culturas, sobre estas questões, graças também à sensibilização que a Acesso Cultura tem feito, eu acho que uma coisa que nós notamos é que os nossos parceiros, as entidades culturais com quem nós trabalhamos diretamente, também estão mais sensibilizadas e há, digamos assim, uma espécie de consenso mais alargado sobre a necessidade de percorrermos este caminho e de nos tornarmos mais sensíveis a todas estas questões. Eu acho que isso, a muito disso, se deve o trabalho justamente de sensibilização e de sistematização também de algumas formas de conhecimento que a Acesso Cultura tem feito. Eu acho que fundamentalmente é assim que eu consigo caracterizar o trabalho importante que a Acesso Cultura tem feito no nosso país. E a Liliana, como é que, como é que vê este caminho percorrido? Eu vejo um caminho bastante grande e já com algumas vitórias, eh, mesmo a nível cultural. Gostei, por exemplo, da iniciativa da Monstra, aquele evento não me recordo do nome, mas um evento do cinema acessível, salvo erro. E acho que gradualmente é uma associação, Mostrampo, exatamente, estava-me a falhar. Acho que gradualmente torna-se uma associação que tem uma voz forte em Portugal no que toca à acesso cultura, à inclusão e tudo fora. Acho que tem feito grandes progressos e mesmo naquelas questões mais invisíveis que nós não vemos. Uma coisa que eu gosto é de ver os e-mails. Acho que é uma associação que se preocupa também em transmitir informação aos associados, mesmo naqueles processos mais invisíveis e que são importantes para. O que é que chama processos invisíveis? Ou processos mais invisíveis? Invisíveis, por exemplo, apoios, conversas, certos progresso a nível do EI que nós não vemos e que só sabemos por informados. Sim, é Muito mais nesse bem. aspecto. É isso, muito bem. Bom, Sim. eu penso que nós estamos mais ou menos a terminar esta curtíssima conversa. Eu quero despedir-me de todas, da Liliana em particular, com quem conversei este bocadinho. Foi um prazer também conhecê-la. E agradecer também à Acesso Cultura o convite para esta conversa, para este pequeno encontro online. E desejar também à Liliana e a todas um bom resto de dia e um bom trabalho. Obrigado, Igor. Agradeço também a todos e desejo tudo bom para vocês e obrigado também pelo convite. Foi aqui uma estreia para conhecer um bocadinho melhor também a Maria. Prazer em conhecer o Igor e obrigado a todos e aqui à nossa intérprete também. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.